nessa aula aprender a fazer um estojo escolar lúdico, tá? Eu trouxe nessa proposta daqueles estojos quadrados, né, que estão usando bastante, que já é uma febre há um tempo. Porém, eles têm dentro aquele sistema de elástico para colocar os lápis. Mas eu acho que para os pequenininhos ele não é muito prático. Então eu quis trazer uma versão com necessaire dentro, tá? Ó, ele é uma necessaire, tá? A gente usou silicone para fazer ela. Então ele tem, né, o conforto e a praticidade do estojo, e aqui ele pode colocar borracha, apontador, né, marca-texto, coisinhas menores, tá bom? E ele vai poder utilizar, eu acho que com mais conforto, porque aqueles do lápis, de colocar o lápis, eu acho que para os pequenos não funciona. Então, vamos lá que eu vou te mostrar o que a gente vai precisar, tá? Para fazer os espelhos, ó, para fazer os espelhos, tá? Frente e verso, ó, a gente vai precisar 2 vezes do recorte do espelho do molde que tá na apostila aqui na descrição do vídeo, tá? Então, a gente vai precisar de 2 vezes do molde e 2 vezes o estruturador, tá? Aqui eu tô usando um papel couro, tá? 40, 50, tá? Mas você pode usar o que você já tem, ou mais fino, ou mais grosso, vai da sua preferência, tá bom? E um forro um pouquinho maior, tá? Aqui, olha, eu vou fazer na versão lúdica de gatinho, então você, né, a gente tem outros bichinhos também disponíveis nessa coleção lúdica, a gente vai deixar o link do site onde se compra as matrizes, para vocês na descrição aqui do vídeo também. E eu usei aqui o tamanho 16, tá? Então eu usei o 16 para fazer o roxinho, usei o tamanho 16 para fazer as orelhinhas, tá? Ó, as orelhinhas. E usei o tamanho 16 para fazer as patinhas, ó. E depois de pronto eu vou colocar elas aqui, tá? Eu vou colar elas aqui. Então, ó, aí pra fazer o acabamento, ó, eu vou precisar de uma tira de 3 centímetros de largura pela extensão do material que a gente vai encapar ao vivo, tá? Isso é para a parte da frente. Para a parte de trás, olha, é a mesma coisa. Eu recortei, tá? O mesmo tamanho de molde, o mesmo tamanho, o mesmo molde do papelão. Colei o papelão no sintético, coloquei o forro e apliquei o vivo, tá? Essa parte eu já trouxe pronta porque essa parte de trás é igualzinho que a gente vai fazer na parte da frente. É o mesmo processo, tudo igualzinho. Então eu já vou trazer essa parte aqui pronta para nossa aula não ficar cansativa, ser mais ágil, tá? Mas a parte de trás é igualzinho a parte da frente. E a gente vai precisar do recorte do fole, né? Desse corpo desse estojo. Então a medida também tá aqui na apostila. O material que eu escolhi, uma vez o material que eu escolhi, uma vez no forro um pouquinho maior. Esse daqui é o fole do zíper. Esse daqui é o freio, que é essa partezinha aqui, ó. Tá bom? Uma vez no tecido que você escolheu, né? No material que você escolheu. E uma vez no forro. O zíper de metro e 2 cursores, tá? Para fazer a nossa necessaire, vai ter lá o molde da necessaire. Então, ó, você vai cortar uma vez no molde da necessaire, do jeitinho que tá lá. E uma vez, olha, um pouco maior, tá? Pode deixar assim, ó, um dedo maior de cada lado. Por quê? Essa parte de cima nós vamos abrir e embutir um zíper aqui dentro, então ele vai ficar um pouquinho mais largo, né? Então a gente precisa dessa parte de baixo um pouquinho mais largo. Eu tô usando aqui, como eu falei, o silicone, mas você pode fazer também ou de sintético ou de plástico cristal, tá? E vamos precisar de um pedacinho, que a medida também tá na nossa apostila, que é o que a gente vai fazer, vamos dobrar e costurar pra gente fazer a trava e poder unir a necessaire dentro do estojo, tá? Então, com todas essas partes costuradas e bordadas, a gente vai para a máquina agora para a gente poder costurar o nosso estojinho. Então, aqui na máquina a gente vai começar a montar o nosso estojinho, tá bom? Então, ó, eu tô aqui com o espelho e com o papelão, que é 1 centímetro menor em toda a volta, tá? Então, eu vou colar esse papelão
aqui no espelho. Vamos passar a cola. Antes disso, ó, para eu me assegurar que ele vai ficar uniforme, né, de todos os lados, eu pego aqui na parte de baixo, ó, marco 1 centímetro e aqui em uma lateral eu marco 1 centímetro, tá? Isso aqui é só para garantir que ele vai ficar bem uniforme, tá bom? Então, vou estar aqui com a minha colinha, vou passar aqui a cola. Ó, vou passar no papelão também, tá? Então, passado aqui a cola nos dois, essa cola da Tec Bond ela evapora rápido. Então, como que eu vou fazer? Eu vou alinhar aqui, ó, os dois riscos que eu fiz, né, de 1 centímetro, ó. E aí, dessa forma, eu sei que ele tá uniforme, tá? Dos 4 lados. Não vai correr o risco de um lado tá mais, né, me atrapalhar na hora de pôr o vivo. Então, ó, tá feito. Isso eu faço na parte da frente e na parte de trás também, tá? Ó, tá com papelão. Faço a mesma coisa. Essa colagem eu vou fazer dos dois lados, tá? Frente e costa. Feito isso aqui, ó, essa dublagem, tá? Do roxinho, né? Do espelhinho no papelão, a gente vai colocar o nosso forro e vamos fazer uma costurinha de segurança aqui em toda a volta, para prender esse forro no espelho. Já prendi, vamos agora refilar. Ó, prontinho, tá? Prontinho. Ó, estamos com o forro. Aqui você pode colocar um bolso, tá? Um bolsinho. Eu vou usar, eu tô com essa ponta de silicone, então eu vou usar ela, ó, para fazer um bolso aqui, tá? Mas aí você usa da sua criatividade. Você pode colocar um bolso mais alto e um bolso mais baixo, né? Você pode usar tela vôlei, que é bem legal para fazer bolsinho em estojo, tá? Ou então até mesmo plástico cristal. Como eu já tô com o silicone que sobrou essa pontinha, eu vou usar ele, tá? Aí, olha, como que eu vou fazer? Eu vou fazer um acabamento bem simplesinho aqui em cima dele. Eu vou pegar aqui, ó, uma pontinha que eu tenho de bagum, tá? Vou alinhar aqui, ó, o lado certo do bagum com o silicone, né, ou o material que você escolheu. Vou passar um pé de máquina. Feito isso, eu vou jogar lá pra trás, vou rebater com um press-ponto bem bonitinho e depois vou refilar essa parte que sobrou. Ó, aí a gente vem aqui, ó, e refila. Ó, estando com essa parte do bolso feita, nós vamos aplicar aqui então, tá? Ó, vou fazer o bolsinho. Você só precisa se atentar como é que o seu estojo vai abrir, porque senão corre o risco de ficar de ponta cabeça o bolsinho, tá? Então, como o meu estojo ele vai abrir assim, ó, desse jeito, então eu vou colocar aqui, ó, no meu bolso, tá? Não tem uma altura, você escolhe a altura que você quer fazer, tá? Aqui é uma característica do seu trabalho. Então, eu vou colocar aqui, ó. Quero um bolsinho meio alto, vou passar uma costurinha de segurança.
Feito isso, a gente refila. Olha, prontinho, já coloquei o meu bolsinho aqui, tá? Se você quiser, você pode colocar o mais baixinho aqui também, fica dois, fica bem legal. Agora a gente vai colocar o vivo nesse espelho. Então eu vou pegar aqui, ó, o material que eu escolhi, a tira de 3 centímetros, vou pegar um pedacinho, tá? Vou colocar aqui, ó, no meio, porque você tem que encontrar o pique aqui do meio, né, pra você fazer o bordado. Então, esse pique já vai servir pra gente usar como meio, tá? Vamos prender aqui, ó. Aí eu vou pegar a tira do sintético, vou envolver ela aqui, ó. Vou envolver o vivo, né? A tira de sintético no vivo, ó, e vamos aplicar enquanto a gente encapa, a gente aplica. Se você quiser aqui, ó, você pode colocar uma meia argolinha para pôr um chaveiro, tá? Eu não vou colocar nessa peça, então eu vou continuar. Vou cortar aqui, ó, a sobra, né, pra ficar rente a emenda. Vou descer aqui o meu argamate, ó. Prontinho, tá? Essa parte aqui, ó, já está feita, ó, com o nosso bolsinho, tá bom? Aí, nós temos aqui no formato lúdico as orelhas, tá? Ó, as orelhinhas, né? E as patinhas. As patinhas eu vou colar no final, tá? Então, eu vou colar, fazer a colagem dela. As orelhinhas, você pode colocar elas bem juntinhas, né? Você pode colocar elas mais separadinhas. É a sua escolha, tá bom? Então, eu vou escolher aqui uma distância que eu goste e vou aplicar as duas, tá? Deixa eu fazer aqui uma marcação de 2 centímetros. Ó, com 3 centímetros do meio, 3 centímetros para cada lado é onde eu vou aplicar a minha orelhinha. Mas isso aqui é você que escolhe como você quer, tá bom? Ó, então prontinho. Tô com o meu espelho aqui. Depois, no final, que a gente finalizar tudo, a gente vem e só cola a patinha, tá? Então, isso que eu fiz aqui, ó, nesse espelho da frente, você vai fazer a mesma coisa no espelho de trás, tá? A única diferença é que eu não coloquei o bolso, tá bom? Mas é o mesmo processo para os dois espelhos, tá? Agora, vamos confeccionar a necessaire. Então, para daí a gente já emendar a necessaire no espelho da frente, tá? Então, para necessaire, ó, eu tenho esse quadradinho, eu gosto de trabalhar com o lado fosco do silicone para fora, tá? Então, ó, esse pedacinho aqui, ó, eu vou dobrar, tá? Ó, vou dobrar uma, duas, vou deixar ele assim, ó, ele ficar resistente, tá? E vou fazer o quê? Como ele é um material que não desfia nada, eu vou fazer uma costura em toda a volta para prender ele, tá bom? Ó, prontinho, tá? O silicone é um material delicioso de trabalhar.
Nessa parte da necessaire que nós cortamos pelo molde, a gente vai fazer o quê? Vamos encontrar aqui o meio em cima, né? Nas duas pontas, pelo lado mais comprido, tá? Aliás, vamos encontrar, ó, o meio dos 4 que a gente vai precisar. Vamos encontrar aqui, ó, 4 meios. Melhor, tá? Pronto. Esse meio mais comprido aqui, ó, a gente vai dividir ele, tá? Porque a gente vai colocar um zíper aqui no meio, ó. Então, vamos passar o risco aqui. Passado esse risco, a gente vai, ó, separar. Ó, separamos. E eu vou pegar aqui outra tirinha de bagum, ó, tá? E vou fazer o acabamento de bagum dos dois lados. Do mesmo jeito que a gente fez lá no bolso. Vou colocar bagum em contato com o lado que eu quero que fique para fora do silicone. Vou passar um pé de máquina, vou dobrar, rebater e refilar, igualzinho a gente fez no bolso. Prontinho, ó, tô com os dois lados feitos. Aí eu vou pegar o zíper, tá? O zíper de metro. E vou fazer como, ó, aqui eu vou posicionar esse pedacinho da necessaire, eu vou alinhar aqui como é que eu quero, tá? Vou aplicar no zíper. Geralmente eu alinho essa base aqui, ó, do zíper, a essa partezinha aqui quando é transparente, tá? Pra não ficar aparecendo o zíper lá atrás, ó. Mas se fosse um tecido colorido, não fosse transparente, você até pode deixar mais próximo do zíper assim. Então, nessa peça eu vou alinhar essa parte de fora do zíper com essa base aqui do transparente, tá? E vou passar um press-ponto, vou fazer isso também dos dois lados. Ó, prontinho, tá? Já tô com esse aqui, com essa necessaire, com essa parte de cima da necessaire pronta. Vou colocar aqui agora o cursor, tá? Vou pôr um cursor rosinha. Ó, pronto. Feito isso, eu vou pegar aqui, ó, aquela travinha que a gente fez de silicone e vou colocar ela bem no meio, tá? Bem aqui, ó, nesse pique que a gente fez no meio, eu vou alinhar ela aqui, ó, meio com meio, tá? Ó, meio com meio, vou alinhar ela aqui, vou ver certinho o lado que eu quero que fique pra cima, onde a minha necessaire for colocada, e vou passar aqui uma costurinha de segurança.
Prontinho. Ó, aí feito isso, eu vou pegar essa parte aqui, ó, do zíper que tá com o cursor e vou colocar de frente com o silicone, tá, ó? Então, ela vai ficar assim, porque é uma necessaire que a gente vai desvirar, tá? Grazi, não quero desvirar a necessaire, então põe essa travinha pra cima e você pode passar aqui uma costura todinha em volta que ficaria como um corte seco, tá? Mas eu quero fazer assim, ó, vou colocar ela, ó, frente com frente, tá? Vou passar uma costurinha em toda a volta e depois a gente desvira pelo zíper. Ó, prontinho, tá? Aqui, ó, eu já dei um retrocesso enquanto costurava, aqui não. Então, eu vou passar uma outra costurinha aqui em cima dessa, só pra reforçar bem, tá? Só a parte do zíper. Vamos agora refilar todo esse excesso. Prontinho, agora a gente vai abrir aqui o zíper, tá? E vamos desvirar a nossa necessaire. Para não forçar muito o zíper, ó, eu desviro ela, tá? Soltando aqui, ó, essa parte, tirando essa pressão aqui do zíper e do cursor, ó. E depois a gente vai com a pontinha de um lápis, tá? A gente vai empurrando aqui, ó. Ó, prontinho, tá? Então, feito isso, a gente já tem a necessaire. Como tudo na costura, ela precisa de um tempinho para ela entrar aqui as voltinhas no lugar, tá? Então, eu não sou uma professora que sou muito adepta e não faço apologias ao secador. Mas se você tiver um secador, um soprador que você já tem o hábito de usar e quiser, você pode amolecer aqui, tá? Que ele vai voltar mais rápido. Tá bom? Mas do contrário, ele vai voltando ao longo que você vai confeccionando a peça, vai deixar ele descansar, a costura vai voltar, tá? Então, ficou assim, ó, uma necessaire bem bonitinha, bem confortável. E agora a gente vai prender ela aqui, ó, no espelho, tá? Pra gente prender ela no espelho, como é que eu vou fazer? Eu gosto de deixar aqui maior, né, por caso a gente precise refilar por algum motivo. Mas, ó, eu deixo uns 3 dedinhos, tá? Eu vou marcar aqui, ó, da minha base, ó, 3 dedos. Tá? Vou fazer um risquinho aqui, ó. E esse daqui, ó, esse meu risquinho vai ser a minha margem, ó. Eu vou pôr ela assim, tá? Ela não pode ficar muito presa, ela tem que ficar assim mesmo, solta, porque depois ela se acomoda lá dentro do estojo. Então, ó, na risquinha que eu fiz, eu vou alinhar aqui, ó. A risquinha que eu fiz, eu vou alinhar aqui e vou costurar. Lembrando, ó, que a parte do zíper tem que ficar em contato com o espelho, tá? Ó, isso feito, eu vou cortar aqui, tá bom? Vou limpar e a parte chatinha do estojo já foi feita, tá bom? Ó, então, estamos aqui, ó, com a nossa necessaire. Agora, a gente vai fazer o quê? Agora, a gente vai fazer o fole, tá? Pra fazer o fole, ó, eu tô aqui com os recortes, né? Que as medidas estão no nosso material complementar, tá? Que é a apostila. Eu vou pegar o zíper que
que eu escolhi, que foi que é o zíper branco, alto com o zíper branco. Vamos fazer como? Vamos pegar aqui, ó, o lado certo do nosso tecido. Vou pegar o lado da gramalheira do zíper, vou colocar um de frente com o outro e vou passar aqui uma costura de segurança. Esse é o resultado, tá? Agora a gente vai colocar o forro nele. Então, vamos pegar esse sanduichinho aqui de tecido que a gente fez e vamos colocar sobre o forro, o lado do forro certo pra cima. Se você gosta do tecido longe da gramalheira do zíper, você vai passar essa costura agora com o tecido pra fora da máquina, tá? Como eu gosto do tecido bem próximo à gramalheira do zíper, então eu vou passar o tecido pra dentro da máquina, tá? Vamos fazer esse pezinho aqui de máquina agora. Feito isso, eu vou pegar, ó, tecido e forro, vou jogar para um lado, tá? E vou deixar só o zíper do outro. Aí eu dou uma pressionada assim, ó, pra limpar bem o canal de zíper aqui atrás, tá? Vamos passar um press-ponto aqui. Já vou aproveitar que eu tô aqui e vou fazer toda a costura pra fechar, tá? Prontinho, ó, vamos refilar esse excesso, tá? E vamos agora colocar os cursores. Eu vou usar, ó, um bege e um rosa, que eu gosto de coisas coloridas e divertidas. Feito isso, então, eu vou pegar aqui, ó, o meu forro, tá? Minha trava, pedacinho do tecido, vou colocar o lado certo em contato aqui, ó, com a gramalheira do zíper, tá? Vai sobrar um pouquinho no meu, por quê? Porque eu gosto dessa costura bem juntinha. Mas a gente deixa a altura correta, porque se você gosta do tecido longe da gramalheira, vai bater certinho, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, meu tecido de trava, tá? O lado certo com o lado certo do tecido onde tá o zíper. Vamos passar uma costura de segurança. Prontinho. Agora eu vou pegar o quê? Vou colocar o forro, lado certo do forro pra cima. Vou pegar esse sanduichinho aqui do jeito que eu tirei da máquina, vou colocar em cima do forro e passar em pé de máquina. Prontinho. Vamos puxar aqui, ó, forro e tecido para um lado, folha de zíper para o outro e vamos rebater a costura. Pronto. Ó, como eu gosto de trabalhar com conforto,
Então, eu sempre corto o forro maior. Nesse caso aqui, ó, a gente vai prender ele aqui na máquina, pra ele ficar preso, ó, não correr o risco do forro ficar mais fofo, né? E ó, a gente refila, tá? Refilando, a gente vai fazer nessa ponta o mesmo processo. Vamos colocar, ó, lado certo do tecido da trava junto aqui, ó, com o fole de zíper. Vamos passar uma linha de uma costura de segurança. E agora a gente vai levar esse forro pra lá. Mas o que que a gente vai ter que fazer? Vamos enrolar aqui, ó, tá? Aí a gente vai trazer o forro aqui, ó. Lado certo do forro com o lado certo do forro, vamos passar um pé de máquina. Agora a gente desvira, ó, isso aqui, tá? Prontinho, ó, vamos ficar com esse resultado. Agora eu vou vir, vou passar uma costura aqui pra fechar, já vou fazer o presponto desse lado, uma costura aqui pra fechar. Ó, agora eu já tô refilando aqui, ó, o excesso, tá? Refilei o excesso de tecido e de bagulho. E fiquei aqui com o meu aro do tecido prontinho e fechadinho, tá? Agora, a gente vai encontrar os meios de cima e embaixo, tá? Dos dois lados, pra gente poder colocar no espelhinho. Então, eu vou juntar aqui, ó, emenda com emenda. Vou tirar aqui. Aí, a gente vai fazer a mesma coisa na parte de cima, tá? Eu vou juntar emenda com emenda, tá? Vou fazer um pique. E aqui no zíper, eu faço um pique bem pequenininho. Só nessa primeira linha aqui, ó, que tem. Mas se você não se sente confortável, segura, não tem problema. Faça um pique com lápis, com o que você tiver, tá? Então, vamos lá, vamos colocar o nosso fole no nosso espelho. Vamos virar ele aqui ao avesso, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, a parte dos... Opa, tem que prestar atenção como é que o nosso espelho vai abrir assim, né? Então, ó, eu vou colocar essa parte do zíper aqui, ó, no meio, tá? Da parte de baixo do roxinho. Vou alinhar aqui, pique com pique, e vou travar aqui no retrocesso. Pronto, tá? Cuidado com a necessaire. Agora eu vou pegar esse pique aqui da minha trava e vou alinhar com o pique do meio aqui com o lado de cima do meu roxinho, tá? Então tá, ó. Parte de cima e parte de baixo travada, eu vou vir agora sem clipar, sem nada, tá? Não precisa, a gente tem que pular esses processos, né? Que são processos que demandam tempo e que atrapalham a nossa produção. Então, eu vou lá, ó, vou começar a fechar, tá? A medida bate certinho, você não precisa ficar com medo. Então, você só vai, ó, alinhando, tá? O fole. Sempre alinha a beirinha, né, do zíper ou do tecido, bem a beirinha aqui, ó, do seu espelho, tá? Então, eu vou lá. Passa pra lá nesse certo, pra facilitar. Ó, já passei do meio, agora eu vou jogar o zíper pra lá e vou continuar o processo pra fechar.
Agora eu vou passar minha necessaire pra lá, ó, pra ela não correr o risco de eu costurar ela. Prontinho, tá? Então, eu já tô com o espelho, com o fole preso no espelho. Agora, eu vou vir com um arremate e vou, que é de 4 centímetros pela extensão do material, e vou colocar ele aqui no meu espelho do mesmo jeito que eu fiz, tá? Então, o lado certo do bagulho pra baixo e vamos dar toda a volta de novo. Nessa hora, eu vou sentindo com o meu dedo se em algum lugar o meu fole ficou distante do vivo, porque aí a gente consegue corrigir e o vivo vai ficar bem aplicado. Prontinho, olha, já coloquei o acabamento. Agora a gente vai pegar esse acabamento e vamos jogar pra fora aqui, ó. Tá? Quem já tá acostumado com o nosso trabalho também já tá acostumado com esse processo. E quem é novo, que tá nos conhecendo por esse vídeo, a gente trabalha com corte a seco no acabamento, tá bom? Então, ela vai ficar assim, ó, tá? O que a gente vai fazer agora, ó? A gente vai segurar, né? Vamos arrumando aqui o nosso forro, o nosso acabamento, e vamos passar agora uma costura bem nesse vãozinho aqui, ó, porque depois a gente vai refilar aqui, tá? Então, nesse processo, você não pode se preocupar em fazer costuras longas, você tem que fazer o quê? Costuras curtas, você arruma um pedacinho, costura, tá? Aí, você vem, arruma outro pedacinho, e vai costurando, vai fazendo costuras curtas, tá? Não se preocupe em fazer costuras longas. Vai ajeitando, sempre limpando o seu caminho de costura, tirando zíper, tirando partes que podem te atrapalhar, tá? Sua peça, ela não é sensível, tá bom? Aqui eu já vou passar os 2 cursores pra lá. Olha que legal, quando você faz a costura aqui dentro desse espaço, por fora, desse lado, nem parece que tem costura, tá? A gente vai ver por aqui, ó, que a costura está aqui. E por que que eu trabalho assim? Porque eu sei que dessa forma eu tô prendendo o meu vivo para não aparecer nenhuma costura que a gente tenha feito, tá? Então, o vivo, ele vai ficar bem certinho. Feito isso, ó, a gente vai refilar no corte seco que sobrou, tá? Ó, eu vou pegar aqui a pontinha da tesoura, ó, e vou refilar, ó, uns 2 milímetros para baixo da costura. Tá bom? Vamos fazer isso em toda a volta.
prontinho, ó. Ficou assim, tá? Eu não trabalho com aquele forro que dobra e dobra, porque além de ficar mais camadas, a gente se preocupa muito em deixar aqui dentro o uniforme e esquece do vivo, né? Do lado de fora. E a gente vende uma peça pelo lado de fora. Pelo lado de dentro ela precisa estar bem acabada, mas não precisa ser de uma forma complicada, né? Aí, olha, aqui a gente vai, se a gente já tirar pra fora aqui, ó, você vai perceber que o seu vivo, tá? Ficou, ó, perfeitinho. Olha que gracinha, tá? Então, aqui a gente já tá, ó, com o nosso espelho praticamente pronto, tá bom? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar o fundo, vou colocar a parte do fundo do estojo do mesmo jeitinho que eu coloquei a parte da frente, tá? E aí, eu vou dar uma corridinha no vídeo pra aula não ficar cansativa e depois que eu terminar, a gente coloca no normal pra eu poder desvirar a peça pra você ver. Prontinho, olha, a gente tá aqui, ó, com a parte de trás também colocada, tá bom? Então, mesmo que tenha papelão, ó, é uma peça muito fácil de desvirar, ó. Tá? Bem tranquila, ó. Prontinho. Já desvirei, tá? Depois que eu desviro a peça ó, toda, seja mala, mala de rodinha, mochila, depois que eu desviro, eu vinco com a mão, tá? Ó, aqui o meu zíper, meu vivo, ó. Eu ajudo a minha costura a se acomodar, tá bom? E também coloco aqui uma cobertinha, uma toalhinha, ou então um plástico bolha, tá? Coloco o plástico bolha aqui e deixo ele descansar. E olha que belezinha que ficou o nosso estojo. Então, aqui é uma necessaire, que depois ela também vai se acomodar aqui, ó. Que eles podem colocar o lápis, as coisas. Aqui uma necessaire, tá? Pra colocar um apontador, uma borracha. E aí, ó, a gente fecha, tá? O nosso estojinho, né? Lembrando que a gente precisa deixar ele descansar, tá? Tudo que a gente, né, faz, a gente precisa descansar um pouquinho para as costuras se acomodarem certinho. E agora eu vou colar aqui a patinha. Eu vou colar a patinha, tá? Então, tá aqui, ó, eu vou escolher o jeito que eu quero a minha patinha. Então, aqui, olha, é a sua escolha a patinha, tá? Se você quer ela mais abertinha assim pra fora, se você quer reta, se você quer assim, tá? Eu vou escolher aqui um formatinho de pata. Eu vou escolher aqui um formatinho de pata e vou passar a cola. Eu vou usar aqui a Tec Bond adesivo instantâneo, tá? Na viscosidade média. Vou passar aqui, ó, tá? Toda a parte de trás. E vou colar. Nesse bordado, olha, como eu já sabia que ele ia ser colado, eu não coloquei, quando eu fui fazer a patinha, confeccionar a patinha de aplique, eu deixei ela no TNT, tá? Não coloquei o sintético aqui, porque é uma coisa que vai ficar escondida, então eu não achei que tivesse necessidade de colocar, tá? Deixa eu abrir aqui, para eu fazer uma pressãozinha aqui.
Prontinho. Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui do outro ladinho. Vou passar a cola. Depois que eu passei a cola, é uma cola que gruda bem, tá? Ela não machuca o sintético. Prontinho. Olha, então o nosso estojinho de gatinho está pronto, tá? Um estojo bem estruturado, bem bonitinho, ó. Que você pode fazer nos outros bichinhos também, tá? Pode fazer, né, borboleta, abelha, cavalinho, tá? Se você for usar algum bichinho que tenha asa ou orelhinha do elefante, para ele não ficar muito largo, você pode fazer a técnica de embutir a asa, né, ou a orelhinha quando é de lado, igualzinho foi feito, a gente trabalha no nosso curso de acessórios lepetitos, tá? Então, essa é a nossa aula, nossa sugestão da semana para que vocês confeccionem e vendam muito. Muito obrigado e até a próxima aula.